Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. E já para iniciar, agradecendo aí aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E aos que já acompanham o Drex há algum tempo aí, muito obrigado sempre por manter aqui e fortalecer o canal. Já peço aquele likezão aí no início do vídeo para dar aquela fortalecida, a sua inscrição e é lógico, a sua opinião aí no campo dos comentários para tudo isso que a gente vai trazer aqui nesse videozão de pré-jogo, beleza? E amanhã é de suma importância aí uma vitória, a busca e a soma de mais 3 pontos, principalmente porque é no Morumbi, na nossa casa, que com certeza vai ter mais de 50 mil pessoas. A prévia já está muito boa, então a gente deve chegar aí, se tudo der certo aí, com essa boa fase do São Paulo, com a boa fase do Dorival, invencibilidade, tudo aí para o São Paulo conquistar mais 3 pontos, porque precisamos, hein? Precisamos muito pontuar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já bem encaminhada, né? Eu acho que o jogo de volta vai ser um pouco mais tranquilo, não menos importante, não é verdade? E a Sul-Americana dá chance para quem não está tendo muita oportunidade, para também descansar jogadores que estão sendo bastante utilizados, considerados aí os titulares, não é verdade? Então, nesse videozão aqui de pré-jogo, todas as informações e tudo que você precisa saber sobre São Paulo e Vasco, que acontece amanhã, 6h30 da tarde, no Morumbi, com transmissão exclusiva do Premier. Se você não tiver o Premier, já sabe, né? Aquele linkzão do capiroto vai ter que pingar aí e aquelas outras 237 janelas abertas junto com o jogo do São Paulo. É, rapaziada, não é fácil não. E falando em invencibilidade do São Paulo no comando do Dorival Júnior, eu já quero deixar uma pergunta para você. Com a invencibilidade do São Paulo, você acha que mesmo assim o São Paulo está jogando bem ou precisa de algo mais? Para você tá bom do jeito que tá ou precisa de algo mais? Quero saber a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários, além, lógico, do seu placar para a partida aí entre São Paulo e Vasco. Já deixa a minha opinião, acho ótimo, muito bom que o Dorival ainda esteja invicto, né, à frente da equipe aí, empates e vitórias, ainda não sofreu nenhuma derrota, mas para mim ainda falta algo mais. Para mim falta um pouco mais de agressividade, falta um pouco mais de um time mais ofensivo, não é verdade? Porque a gente repara bastante nos jogos do São Paulo que tá tendo controle de jogo, tá tendo posse de bola, né? Só que às vezes demora muito para finalizar, demora muito para fechar a jogada e chegar lá na frente finalizando e terminando a jogada. Eu acho que é isso, falta, a gente vê de vez em quando isso nos jogos do São Paulo, mas falta. Para mim, eu acho que falta isso no São Paulo na parte ofensiva. Defensivamente, o São Paulo vai muito bem, não é verdade? E falando em defensivamente, daqui a pouco a gente fala sobre e atualiza sobre o Arboleda, né? Que você viu aí, Arboleda fora? Exatamente, Arboleda está fora do jogo de amanhã. Daqui a pouco eu já trago mais informações, tá? Deixa aí, então a sua opinião, se você acha que o São Paulo, mesmo invicto, está jogando bem ou precisa de algo mais. Deixa aí a sua opinião, demorou? Retrospecto aí entre as duas equipes, né, pra gente ficar sabendo da história de São Paulo e Vasco. 97 jogos entre as duas equipes, 35 vitórias do São Paulo, 27 empates, 35 vitórias do Vasco. Olha só, hein? Empatado em número de vitórias no confronto geral. Amanhã é dia de desempatar esse geralzão aí, hein? No retrospecto mais recente, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória para o time do Vasco. A maior goleada do São Paulo em cima do time carioca é de 5-1 em 2006 pelo Campeonato Brasileiro. E a maior goleada, e que goleada, hein? A maior goleada do Vasco em cima do São Paulo foi em 2001 pelo Campeonato Brasileiro, aquele fatídico 7-1. Eu lembro daquele jogo, cara. Meu Deus do céu.
Tivemos um 7-1 contra também, né? E olha, foi vergonhoso. Só para relembrar a sua memória, Denis era o nosso goleiro na época, tá? Bom, mais informação aí, curiosidades para você ficar sabendo sobre tabus aí entre São Paulo e Vasco. A última vitória do Vasco no Morumbi foi em 2012, há 11 anos atrás, gol do Fagner. Sabe o Fagner? O Tamigretti do Corinthians, é ele mesmo, jogava no Vasco, foi ele que acabou fazendo o gol da vitória, 1-0 para o Vasco, na última vitória do Vasco no Morumbi, em 2012, 11 anos atrás. Lembrando que em 2012 levantamos a taça da Sul-Americana, lembrando que levantando a taça da Sul-Americana, Lucas Moura jogava no São Paulo, e o Lucas Moura já falou que não volta para o Brasil, então, mano, esquece Lucas Moura no São Paulo. O cara não vai vir, a família tá enchendo o saco, eu acho que até tem mercado na Europa, então seria muito bom pra gente, né? Para os São Paulinos, para a instituição São Paulo Futebol Clube, seria muito bom o retorno aí do Lucas Moura. Mas ele não quer, então beleza, valeu. E ó, se vai para voltar com 35, 34, 36 anos nas costas, velho, nem precisa. Vai jogar em outro lugar. Aqui não, beleza? Bom, vamos então aí para as informações do time do Vasco da Gama, que vem de derrota para o Santos, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo em casa por 1-0 para o Santos, o time do Vasco, e nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Então o Vasco também, precisando dessa vitória, vai tentar buscar contra o São Paulo amanhã no Morumbi. 16º colocado do Brasileirão, com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, tá? E lembrando, desses últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas, 1 empate e 2 derrotas. Então, quer dizer, o Vasco não vem bem das pernas aí, o Vasco que teve a semana inteira de preparação, já que só está disputando o Campeonato Brasileiro, saiu fora da Copa do Brasil, vem aí com força máxima. E o Barbieri deve colocar o mesmo time que perdeu para o Santos contra o São Paulo amanhã. Então, um provável Vasco da Gama para jogar no Morumbi amanhã com Léo Jardim no gol, Pumita, Robson Bambu, Léo Pelé. Léo Pelé é capitão do Vasco, hein? Tem que ir para cima, tem que deitar em cima do Léo Pelé. E Piton na lateral esquerda. O meio campo com Jair, Galarza e Barros na frente, Figueiredo, Pedro Raul e Gabriel Peck. Essa é a informação, essa é a provável escalação do time do Vasco para amanhã, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa ficar bem ligado também é a arbitragem, né? São Paulo tem sido prejudicado aí nos últimos jogos, mas foi a arbitragem que acabou expulsando o jogador do Sport, muito bem expulso, né? Que acabou dando vantagem numérica para o São Paulo na Copa do Brasil, que levou a vitória também nesse último jogo do São Paulo. Arbitragem, Leandro Pedro Voaden. Esse também já é figurinha carimbada, figurinha marcada aí, já apitou bastante jogos do São Paulo, já deu problema, já não deu problema. Amanhã que ele tem uma boa arbitragem, tá? Ele é do Rio Grande do Sul e o cara que vai ficar nas telas ali, enchendo o saco do Voaden na orelha, é o Rafael Trace de Santa Catarina, é o cara do VAR, tá? Bom, falando então aí do nosso tricolor, para a gente já encerrar, o São Paulo, que é 10º colocado no Campeonato Brasileiro com 9 pontos, precisa pontuar, né? Precisa pontuar, vencendo amanhã o jogo contra o Vasco, vai a 12, sobe bem ali também na tabela, então é importante, porque é tão importante pontuar, e principalmente nesse jogo contra o Vasco. O Vasco tá lá embaixo, não é verdade? Tá brigando ali, é uma posição acima do Z4. Vai querer vir para cima com tudo, vai querer fazer o jogo. O São Paulo, em 10º colocado, pode o quê? Vencendo o jogo, pode ficar um pouco mais lá para cima da tabela, somando aí 12 pontos. Então é importante, principalmente na nossa casa, principalmente no Morumbi, ainda mais aí com o público que está estimado aí para mais de 50 mil pessoas amanhã no nosso Morumbi, tá? Arboleda, não joga amanhã, o Arboleda tá cortado, mas
A notícia boa é o quê? Que não foi constatada nenhum tipo de lesão, né? Você lembra aí contra o Sport, o Arboleda sentiu, falou que era cãibra e tudo mais, mas não estava conseguindo apoiar o pé no chão, né? Tava com a perna dura, foi até ajudado ali na saída, a hora que acabou o jogo, pelos amigos ali. Luciano deu uma empurrada, brincando e tudo mais. Ele mesmo na transmissão falou que era uma cãibra, mas ficou aquela dúvida pro torcedor, na verdade. Mas já foi feito exames, foi só uma cãibra mesmo, não foi constatada nenhum tipo de lesão. Menos mal, porque se entra no departamento médico, aí complica tudo. Mas vai ser poupado para dar uma descansada nesse jogo do Vasco, deve ser poupado também contra o Puerto Cabelo na terça-feira pela Sul-Americana, então vai ter bastante tempo para o Arboleda, e depois desse jogo contra o Vasco, o restante dos jogadores também um descanso, mais dias de treinamento, para aí sim o São Paulo, no final de semana, no próximo, ter um time aí um pouco mais descansado e mais treinado de novo aí para o Campeonato Brasileiro, tá? A outra dúvida é, na ala esquerda, Patrick ou Caio Paulista. Caio Paulista ficou de fora, né, do último jogo com uma fadiga muscular. E também a outra dúvida é Luciano ou Marcos Paulo. Quem será o titular no ataque aí junto com o Caleri? Luciano e o Marcos Paulo começaram no banco no jogo passado. Entraram os dois fizeram um gol. Então aí, dúvida para Dorival Júnior montar esse time para amanhã contra o Vasco. E o Dorival deve ter aí um provável São Paulo com essas dúvidas aí na cabeça, com Rafinha no gol, Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa ou Alan Franco, né? Os dois zagueiros que a gente tem ali para colocar no lugar do Arboleda, o Beraldo, o Patrick ou o Caio Paulista. Vamos ver se o Caio Paulista melhorou, bota o Caio Paulista para jogar, ou então dá mais uma folga para ele, coloca o garoto Patrick para jogar, tá? Gabriel Neves, Pablo Maia, Nestor e Alisson deve ser o meio campo do Tricolor. Na frente, Caleri é titular absoluto e Luciano e Marcos Paulo brigando aí por uma vaga na dupla de ataque junto com o Caleri. Você prefere quem para fazer a dupla de ataque ali com o Caleri? O Luciano, que não vem vindo muito bem, e sempre quando entra durante o jogo, né, quando começa no banco de reserva, até que ele se esforça mais, parece, né? Ou o Marcos Paulo, que, na minha opinião, tá, é um jogador ainda que tem que crescer muito, tem que apresentar bastante ainda para dar uma melhorada, para ganhar a minha moral. Mas quero saber de você. Drex, não manda nada. Quero saber de você. Luciano ou Marcos Paulo fazendo dupla de ataque com o Caleri para o jogo de amanhã? Deixa aí a sua opinião no campo dos comentários, beleza? Amanhã, sabadão, 1 hora antes da partida começar, a gente vem com uma livezona de pré-jogo com as últimas informações, resenha, escalação oficial e tudo mais. E lógico, logo após o apito final, a gente vem com análise, com as notas também do pós-jogo. Esperamos aí uma vitória do Tricolor Paulista amanhã para somar 3 pontos. Precisamos somar pontos no Brasileirão. Estamos em busca dos 45 pontos. Demorou? Então é isso. Ótimo final de semana para todo mundo. Tamo junto. É nóis.